Olá, sejam muito bem-vindas ao Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje o tema do nosso programa é câncer de mama. Vocês sabiam que é o tumor mais frequente entre mulheres no Brasil e no mundo? E parece que ele está cada vez mais próximo de nós, tias, mães, amigas. E para estudarmos mais sobre ele e entendermos o que de fato podemos fazer, o que de fato está no nosso controle para evitar, para tratar, para curar, é o tema e é o que nós vamos abordar aqui hoje. E para isso, para estar aqui comigo, eu estou recebendo a doutora Isabela Drummond, que é médica, oncologista dedicada ao tratamento de câncer de mama, e também a nutricionista Gisele Reich, para nos atualizar sobre o poder da nutrição na área oncológica, prevenção, tratamento. Tá incrível o programa de hoje. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao Nutrição em Cast. Obrigada pela participação de vocês, por esse tempo de dedicação para a gente falar desse tema tão importante para nós, né? Passamos aí pelo Outubro Rosa, então acho que a gente tem bastante conteúdo aqui para compartilhar. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Eu também agradeço, obrigada pela apresentação, e é uma honra e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada, doutora. Bom, doutora Isabela, vamos começar bem mesmo pelo começo, pelo início, para a gente entender o que é o câncer de mama, doutora? O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres quando a gente exclui os cânceres de pele e não melanoma. E ele ocorre devido a uma proliferação desordenada das células naquela glândula mamária devido a uma alteração genética, ou seja, todo câncer é genético, porque ocorre uma alteração naquele material dela, no DNA ali na célula. Então, nesse caso, aquela célula, ela não teve aquele mecanismo de reparo para inibir aquela célula de continuar aquela proliferação. Geralmente, quando esses mecanismos estão ativos, porque as células estão multiplicando a todo momento. Mas quando nós temos esses mecanismos de reparo, como, por exemplo, a morte celular programada, a gente impede que essa célula continue se multiplicando e origine o tumor. Esse é o mesmo mecanismo para todos os tipos de câncer. No caso do câncer de mama, como ele se desenvolve dentro da glândula mamária, quando ele se desenvolve ali no lóbulo, a gente vai ter aquele carcinoma lobular, o lóbulo é onde produz o leite. Quando ele se desenvolve dentro do ducto, né, que ajuda a conduzir aquele leite, a gente vai ter o carcinoma ductal. Só para a gente ir familiarizando, porque esses nomes são muito comuns para a paciente quando ela pega, às vezes, o anatomopatológico, que é aquele exame da biópsia. Ok. E quais são os fatores de risco? Porque a gente sempre ouvia que isso era uma doença que mulheres mais velhas adquiriam, né? O câncer, hoje em dia, a gente percebe que está cada vez mais próximo dos jovens, né? Vamos falar, mulheres com menos de 40 anos, né? Quais são os fatores de risco, doutora, por câncer de mama? É o mesmo fator de risco para os demais tipos de câncer? Não. Existem alguns fatores de risco mais específicos, como eu vou comentar, e tem aqueles que são gerais, que a gente pode também pensar em outros tipos de câncer, né, que são comuns a outros tipos de câncer. Como, por exemplo, eu costumo dividir em 3 blocos, que seriam aqueles hereditários, como, por exemplo, ter um familiar de primeiro grau com câncer de mama, e a idade daquele familiar acometido também é importante. Por exemplo, se o familiar foi acometido por câncer de mama numa idade mais precoce, abaixo dos 30 anos, esse risco aumenta. Ter uma mutação genética, como, por exemplo, a mais famosa que nós estamos familiarizados é a mutação no BRCA1 ou BRCA2. Lembrando aí da Angelina Jolie, que ela tem essa mutação, então ela fez aquela cirurgia de redução do risco, né? Ela retirou as mamas e fez a cirurgia da salpingoforectomia para tirar as trompas e o ovário, para diminuir também o risco de ter câncer de ovário. Esses seriam os fatores hereditários. A gente também tem aqueles fatores reprodutivos e hormonais, como, por exemplo, a mulher nunca ter tido filho, é um fator de risco, que é a nuliparidade. A mulher ter filho em idades mais avançadas, após os 30 anos de idade, porque a gente sabe que durante a gestação, aquela mama ela vai passar por um processo de diferenciação celular e isso protege ela contra o câncer de mama.
Um outro fator de risco também relacionado com fatores hormonais reprodutivos é terapia de reposição hormonal, ela aumenta esse risco. Anticoncepcional oral também, esse risco é ligeiramente maior, mas eu sempre oriento as pacientes a nunca interromperem o uso sem comunicar ao seu médico, porque o anticoncepcional oral, ele tem esse risco um pouquinho maior, porém ele também ajuda no controle da natalidade, evitando uma gravidez indesejada. Ele também ajuda a prevenir alguns tipos de câncer menos comuns, como câncer de ovário e câncer de endométrio. E um outro fator que para mim é super importante, que corresponde aí a 30% a 45% dos casos de câncer de mama, são os fatores ambientais, que seria obesidade, álcool e a inatividade física, ou seja, não praticar atividade física é fator de risco para o câncer de mama. E esse é um dos fatores de risco que está extremamente bem elucidado. A gente tem vários estudos que mostram dos benefícios da atividade física aí para evitar o câncer de mama. E esses fatores são os fatores também para os outros tipos de câncer? Sim, com certeza. Para vários tipos de câncer. Então, todo câncer, ele é hereditário? Ele é genético. Genético, isso. Ok. Ele é hereditário em 5 a 10% dos casos. Nossa, é baixo. É baixo. Então, por isso que o estilo de vida, ele conta muito quando a gente pensa em câncer de mama e até mesmo em outros tipos de câncer. Então, você pode ter a hereditariedade, mas não necessariamente desencadear a doença. Isso, justamente. Você, às vezes, pode ser o portador daquela mutação, mas não necessariamente você vai ter a doença. Às vezes, esse risco ele aumenta com o passar dos anos. Às vezes, se você tem a mutação, às vezes, 80% de chances de você ter aquele câncer aos 80 anos de idade. Então, a gente tem curvas que mostram que o risco vai aumentando. Mas esse risco não quer dizer que se você tem a mutação, você vai ter o câncer. Mas, por exemplo, você comentou do caso da Angelina Jolie, ela tinha a hereditariedade. Isso, ela tinha a mutação. E aí, ela tinha a mutação. E aí, ela decidiu fazer a cirurgia antes do aparecimento... Justamente. Antes do aparecimento do câncer, para reduzir esse risco de ela ter um câncer. Porque a gente sabe que esse risco... Só que isso podia aparecer ou não. Justamente. Ah, tá. Só para eu entender. Tá. Sim. Ela fez isso de uma forma bem preventiva mesmo, né? Sim. A gente já recomenda, essa é uma recomendação assim, bem importante, que mulheres que têm mutação em BRCA2, elas devem fazer a cirurgia nas mamas, retirar as mamas, que chama adenomastectomia bilateral, e retirar as trompas e ovário aos 45 anos de idade. E como é que a gente sabe? Como é que faz esse exame? Esse exame ele pode ser feito através de um exame de sangue ou através de saliva. A gente tem essas duas possibilidades. Hoje em dia, o valor desses exames é muito mais acessível. Antigamente era caríssimo. A gente não conseguia... Que informação importante, doutora. Hoje em dia está bem mais acessível. Antes era muito caro e a gente não conseguia fazer painéis. A gente fazia alguns genes isolados, só BRCA1, BRCA2, e era bem caro. Hoje em dia a gente já tem vários laboratórios. Está bem acessível para os pacientes. E é um protocolo, a partir de tal idade, fazer? Não? Não, a gente só faz quando tem caso de câncer na família. E a gente sempre prioriza testar primeiro o caso índice, ou seja, aquele paciente que já tem o câncer. Se um familiar tem um câncer de mama ou de ovário, ele vai lá, testa, e se ele vem positivo, aí tem indicação de testar familiares. Mas isso daí também depende de um aconselhamento genético, não é tão simples, porque precisa de uma conversa mais orientada, porque isso implica em outras questões éticas também, porque a partir daquele momento, se eu sei que ele também é portador, mas não tem a doença, eu vou ter que instituir um programa de rastreamento de câncer para esse paciente, porque esses genes não estão relacionados só com câncer de mama. A gente sabe que o BRCA2, por exemplo, está relacionado com câncer de próstata, de pâncreas. Então, eu preciso acompanhar esse paciente. Então, como envolve essas questões, eu tenho que envolver outros profissionais. Tem profissionais que são especializados nessa área, são geneticistas, os oncogeneticistas, que vão me ajudar a conduzir esses casos também. E aí, sabendo que a gente tendo a hereditariedade e que o fator ambiental é o que vai, de fato, trazer ou não o aparecimento desse câncer, aí entra muito na área da nutrição, do estilo de vida. Totalmente, totalmente. Se a gente for parar para pensar que 40% dos casos, né, não estão relacionados com a genética, a gente já tem a informação de que genética não é sentença, né?
Então, a gente consegue, sim, ou ativar esses genes e ter um risco aumentado, como não. E a alimentação tem esse poder, né? Então, uma alimentação desajustada, pobre em nutrientes, comida de verdade, fitoquímicos, vitaminas, minerais, ela vai trazer uma carência, né? Então, o organismo não funciona na sua plenitude, né? Então, a gente pode sim ter esse gatilho. Ao passo que, se essa alimentação está desajustada, com pouca variedade de alimentos de verdade, vegetais, frutas, legumes e verduras, a gente abre brecha para quê? Para alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Os produtos de pacotinho, né? Então, esses alimentos, eles muitas vezes têm muitos corantes, conservantes, aditivos químicos, gordura hidrogenada, e o excesso desses aditivos acaba sobrecarregando o funcionamento do nosso organismo, né? Esses aditivos, eles são considerados como verdadeiras toxinas, né? E aí o nosso corpo precisa ter que lidar com elas. Muitas vezes essa sobrecarga é muito grande. Pensa numa pessoa que essencialmente se alimenta de alimentos industrializados, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, muitas vezes lanchinho, bolachinha, biscoitinho, né? Produtos à base de farinha, carboidrato refinado, né? Então, eles acabam sobrecarregando o seu organismo. E aí, com a falta dos nutrientes que vão ajudar a expulsar essas toxinas, a gente vai tendo aí vários órgãos pipocando aí o teu funcionamento, né? Começa no fígado, os rins, o intestino não funcionando legal. E aí o excesso dessas toxinas colabora para um envelhecimento celular, né? A gente tem contato aí com os radicais livres, né? Que são essas substâncias que causam dano nas células, podem causar também um aumento na sua replicação. E quando a gente fala em câncer, a gente quer fugir dessa expressão, a gente não quer que haja essa replicação celular, né? Para não ter a formação dos tumores. E aí a gente precisa ficar muito atento, né? Porque esses alimentos, além das toxinas, também tem muito açúcar na sua composição, né? Que é uma das coisas que a gente, de fato, precisa evitar, né? Exatamente, exatamente. E aí, sabendo disso, isso é uma das coisas, né, doutora, também que a gente percebe o quanto muda o estilo de vida de uma pessoa que passou por um câncer, né? É um divisor de águas, né? Na vida dessa pessoa. Né, com relação até o trabalho, o tipo de trabalho que faz, as relações, os relacionamentos até interpessoais. Eu acho que essa pessoa ela muda por completo, né? Como se fosse uma segunda chance, né? Que a gente de fato tem para, nossa, deixa eu escrever uma história diferente, né? Você sente, né? Isso no... Eu sinto que durante o tratamento, quando a paciente tem o diagnóstico que você falou, nós vamos começar com a quimioterapia, vai ter cirurgia, radioterapia, as pacientes elas se sentem muito motivadas. Porém, no caso do câncer de mama, depois que elas passam por esse tratamento, eu sinto que às vezes a motivação diminui. Eu sinto que elas pensam assim, olha, já passei por tudo isso, elas tentam barganhar alguma coisa, agora eu tenho direito de poder comer o que eu quero. Então, eu percebo que muitas, depois que passam por tudo isso, ficam mais sedentárias. Às vezes, também, tem alguns tratamentos que deixam ela um pouquinho mais fadigada, mais cansada, principalmente aquelas que têm que fazer hormonioterapia adjuvante. Então, elas têm um aumento do peso. Então, não são todas que conseguem manter aquele mesmo nível de motivação durante o tratamento. Elas passam por um tratamento, às vezes, pesado, mas depois, naquela fase que a gente orienta a atividade física, dieta, elas estão menos motivadas, que aí entra o nosso papel de sempre estar orientando após as consultas, eu sempre faço isso, e de estar fazendo os encaminhamentos necessários, como, por exemplo, para o nutricionista, psicólogo, para todos estarem ajudando aí para a gente ter um benefício, porque a gente sabe que atividade física, ter uma alimentação mais balanceada, a gente sabe que a dieta mediterrânea, japonesa, ela é melhor do que aquela dieta ocidental, como a colega falou, mas a gente também sabe que os pacientes que conseguem manter essa rotina de dieta, atividade física,
eles recorrem menos do câncer. Então, tem estudos retrospectivos que mostram, isso é muito claro, que aquelas pacientes conseguem manter essa dieta, elas diminuem até 40% a recorrência do câncer de mama. Então, é uma das coisas que eu sempre friso para as pacientes em toda a consulta, é para tentar manter essa rotina. A gente sabe que em alguns casos não é fácil, por isso que a gente precisa de uma equipe multiprofissional para ajudar. E essa mulher, vamos falar que ela recebeu o diagnóstico de câncer. Existem vários tipos de câncer dentro do câncer de mama, porque tem mulheres que fazem a químio e a rádio, e fazem a cirurgia. Tem mulheres que só fazem a rádio. Como é que funciona, né? Existe, de fato, essa diferenciação dos tipos de tumor? Essa pergunta é importante e eu também gosto sempre de falar para as pacientes no consultório, porque elas costumam se comparar. Né? Ai, doutora, por que fulana está usando imunoterapia ou não? Ai, por que ela fez a cirurgia primeiro? Enfim, eu sempre falo com elas porque cada tipo de câncer é diferente um do outro. Porque a gente tem, basicamente, 3 tipos de câncer de mama, que são aqueles que são receptores hormonais positivos, que tem o receptor de estrógeno, progesterona positivo ou positivo. A gente tem os triplo negativos, que é quando eu tenho receptor de estrógeno, progesterona e o HER2 negativo, e eu tenho o HER2 positivo. O HER2 é uma proteína de proliferação celular que está ali na membrana da célula. Essa proteína, ela confere um pior prognóstico, ou seja, ela leva a célula a multiplicar mais, porém nós temos tratamentos muito eficazes que mudaram a história natural dessa doença. São medicamentos muito potentes, inclusive com a aprovação recente de um desses medicamentos no Brasil. Então, a gente tem um bom resultado para as pacientes que têm esse tipo de tumor com essas terapias-alvos. E também o tratamento vai depender do estadiamento. Se essa paciente é um estádio 1, 2, 3, 4, o tratamento muda completamente. Então, dependendo do subtipo do câncer dela e dependendo do estadiamento, é que eu vou estabelecer o tratamento adequado para essa paciente. Hoje em dia, a gente tem muitos tratamentos para câncer de mama, não é mais quimioterapia. Esse conceito de que a paciente vai fazer quimioterapia, que ela vai ficar muito debilitada, isso mudou muito nos últimos anos. Hoje em dia, a gente tem imunoterapia para alguns tipos, a gente tem inibidores de ciclina, a gente tem inibidor de PARP, que são tratamentos mais novos, que foram que os estudos saíram mais recentemente, menos agressivos, às vezes menos efeito colateral, tratamentos orais, por exemplo. Às vezes você tem um câncer metastático, que você vai fazer um tratamento sistêmico, ou seja, metastático, ele não está mais só ali na mama, ele já conseguiu atingir outros órgãos, e você consegue fazer esse tratamento em casa, tomando comprimido, com respostas altíssimas. Então, hoje, o tratamento do câncer de mama, ele mudou muito e mudou para melhor, e a gente fica muito feliz de acompanhar esses avanços. Lembrando que nem sempre esses tratamentos vão estar disponíveis no SUS. Eu atendo tanto na prática, eu tenho uma prática privada e pública, então eu acho importante falar para as pacientes também que estão nos ouvindo que a maioria desses tratamentos estão presentes só na rede privada. O que está na rede pública ficaria mais a quimioterapia e a radioterapia, é quimioterapia, isso? radioterapia, cirurgia, tratamentos com hormonioterapia, sim. E a cirurgia é para todas? Não. Se a cirurgia eu vou fazer quando a doença está localizada ou localmente avançada, quando eu consigo operar. Naqueles casos metastáticos, né, quando a doença não está mais na mama, a gente não tem indicação de cirurgia. A não ser para fazer uma cirurgia higiênica, quando o tumor está muito grande, está infectado. Em alguns casos eu posso fazer higiênica, mas a cirurgia é mais para aqueles casos localizados. Às vezes eu começo meu tratamento com a cirurgia, ou em outros casos eu faço uma quimioterapia antes para tentar diminuir aquele tumor e para poder ter algumas informações da patologia que vai vir depois dessa cirurgia, que vai me ajudar a definir o tratamento depois. Então, isso daí, quem vai me determinar como vai ser o meu tratamento, o esquema, vai ser o subtipo e o estadiamento. E aí, pensando no tratamento, a gente tem os efeitos colaterais, que aí eu acho que também o estilo de vida dessa pessoa, né, e a alimentação, né, o peso, tudo isso influencia, né?
Totalmente. A gente tem que pensar que a alimentação num tratamento, ela vai entrar para reduzir os danos desses efeitos colaterais e garantir uma boa nutrição do paciente para que ele se recupere, né? A gente precisa ter o estímulo do sistema imunológico nesse momento, né? Então, a imunidade tem que estar a todo vapor para conseguir efetivamente ir tratando esse organismo. E dentro desse contexto, a gente tem que tomar muita precaução e individualidade, porque cada ser humano é único. Então, cada efeito colateral vai depender muito daquele organismo, do tipo de tratamento que foi empregado, né? Então, por exemplo, baixo peso é algo que a gente pode observar em boa parte das pessoas que optam principalmente pelos tratamentos mais convencionais, né? E aí a gente tem que ficar de olho, por exemplo, na questão do aporte proteico, né? A gente já tem aí a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recomendando a diminuição das proteínas de origem animal. Isso mais por uma questão da facilidade de digestão que a gente tem das proteínas vegetais. Então, em pacientes que estão em tratamento oncológico, a gente geralmente faz uma dieta um pouquinho mais direcionada ao vegetarianismo, né? Mas, claro, sem excluir as proteínas animais, diminuindo mesmo. O que a gente exclui, procura diminuir muito, são os embutidos, né? Esse tipo de proteína realmente não é interessante, até por conta dos aditivos. E é importante falar dessas carnes processadas, que a OMS coloca... A OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca elas como categoria 1, que é a mesma categoria do cigarro, ali quando eles categorizam os carcinógenos, ou seja, essas carnes processadas. A composição é muito ruim. Tá, vamos falar o que é carne processada, para as pessoas saberem? Nós temos ali, já começa com, muitas vezes, transgênico, né? Isso, soja, dentre outros produtos que eles colocam para dar liga nessa massa. A gente tem realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, né, que causam uma certa dependência, né? Por isso que muitas vezes quem está acostumado a consumir esses produtos já prontos tem uma certa dificuldade de ver graça, como a doutora estava comentando, numa alimentação mais natural, numa dieta mais controlada, né? Então, esses realçadores de sabor como o glutamato são péssimos. A gente tem vários estudos aí associando com um maior risco para o desenvolvimento de câncer, como também distúrbios neurológicos, que a gente também precisa afastar nesse momento. Tudo que a gente não quer é que justamente esse paciente que já está ansioso, já está preocupado, ainda tenha desordens metabólicas nessa questão, né? Além disso, nós temos os corantes, os conservantes, como o nitrito e o nitrato, que são também conservantes onde a gente já tem literatura, estudos associando com risco aumentado de câncer, desbiose intestinal, que é o desbalanço. E aonde que tem o nitrito e o nitrato? Em embutido. Uhum. Salsicha, Peito de peru, salame, presunto, né? Essas carnes ultraprocessadas, né? São péssimos. São péssimos. Olha, eu acho que a doutora pode até repetir. Ele tá como fator... Ele entra na categoria 1, segundo a Organização Mundial de Saúde, como um carcinogênico. Ou seja, ele é carcinogênico, está na mesma categoria do cigarro. É isso, Brasil. Entenderam que não é chatice de médico e nutricionista. Não. Quando a gente eu fala... quero chamar atenção. E às vezes a gente monta o cardápio, doutor, eles falam, mas cadê o presunto? Eu não posso comer Peito de peru é saudável, né? Justamente. E eu falo, olha, contra os meus princípios, eu não posso colocar. E eu quero destacar que a gente está falando do tratamento, mas isso vale para quem quer prevenir, né? Então, mesmo que você não tenha os fatores genéticos, assim, de risco, o consumo desses alimentos é extremamente nocivo, né? Se está equiparado ao cigarro, a gente não tem nem mais o que complementar aqui, né? Tem uma outra parte da nutrição que eu acho legal comentar também, quem está assistindo a gente, de repente, está passando por isso, são os enjoos que a gente observa, né? E a gente tem um ingrediente super fácil, que é o gengibre, muitas vezes as pessoas não conhecem, e ele tem um efeito maravilhoso, digestivo, então ele reduz os enjoos, ele é super versátil, você pode usar em chás, em sopas, em sobremesas, até no arroz, fica uma delícia, né? E Põe ele dentro ajuda. da água, num copinho de água. Pode né? utilizar, então ajuda muito, e essa é uma queixa bastante recorrente nos pacientes, né? E outra coisa também interessante é assim, a questão intestinal. A gente observa, na maioria dos casos, diarreia, mas a gente também tem casos de constipação. E aí, a depender desse sintoma que o paciente apresentar, a gente recomenda ou consumir as fibras mais cruas, né? Ou, de repente, abrandar um pouquinho mais essa alimentação, né? Investir em assados, cozidos, refogados. Mas vegetais tem que ser a base dessa alimentação,
né? E aí, para contribuir num momento já complicado, a gente pode investir em receitinhas fáceis, né? A gente consegue fazer, por exemplo, uma panqueca com uma beterraba, com espinafre, dar um colorido para quem é mais resistente a sentir esse sabor. Então, eu acho que nessa hora é a gente pensar como a gente consegue melhorar aquilo que a pessoa já faz. Realmente, quando você tem um diagnóstico desse, você já partir para uma dieta onde você exclui tudo, você já é mais radical, realmente pode interferir nessa Porque aderência. eles já estão sofrendo, né? Totalmente. Aí já fala que tem que tirar farinha branca, não pode mais comer presunto. Tem que ser um processo. Né? Não pode comer pão, não pode... E aí, né, doutora? A gente vai somatizando. E eles têm às vezes uma mucosa, né? Uns machucados, né? Umas lesões, né? uma mucosite. Que aí dificulta, né? Dificulta a mastigação, muito, a digestão. Muito. Aí a gente geralmente reduz um pouquinho os cítricos, né? E aí a gente procura investir em outras frutas para a gente ter um aporte legal de vitamina C, por exemplo. E cuidado com essas papinhas industrializadas, né? Então, a gente investir em purês, em preparações em caldos, em sopas, mais brandos, senão eles né? caem industrializados de novo. Exatamente. Sim, Exatamente. Sim. Sim, mas eu sempre oriento os pacientes que tudo quanto é farinha branca, açúcar branco, deve se evitar. Eu acho que tem que dar preferência realmente para os alimentos integrais. E porque a gente sabe da relação, né, desses alimentos, farinha branca, açúcar branco, com resistência insulínica, síndrome metabólica. E, enfim, durante o tratamento, às vezes eu sou um pouquinho mais permissiva, né, porque o paciente já está com a dificuldade de ter um aporte calórico, ele já tem os enjoos. Então, eu costumo ser um pouquinho permissivo de orientar o paciente a identificar os alimentos que ele mais gosta, mas na maioria das vezes, para aqueles esquemas de tratamento mais intensivos, a gente está falando de quimioterapia, às vezes é necessário entrar com alguma suplementação. Sim. Principalmente para o paciente não perder músculo. A gente tem essa preocupação porque ele precisa estar com performance bom, ele precisa estar bem para suportar todo aquele esquema de tratamento. Então, é muito comum a gente pedir avaliação do nutricionista para ele estar fazendo... Que às vezes é um tratamento longo e às vezes é um tratamento curto, né, doutora? Sim. Então, assim... E essa suplementação eu também quero destacar, porque muitas vezes ela vai ser industrializada, né? E o primeiro ingrediente em uma gama grande aí de produtos é o açúcar ou a maltodestrina, que é um outro nomezinho para o açúcar. Então, tem que ficar bastante de olho para que você não acabe recorrendo a esse tipo de suplementação. Né? Claro que em alguns momentos, né, é uma suplementação um pouco mais acessível e alguns pacientes acabam utilizando. É por isso que eu bato nessa tecla, da gente tentar fazer com que as receitas que ele mais gosta, como a doutora colocou, sejam adaptadas devagarzinho. Por exemplo, a farinha branca a gente substitui tão fácil por aveia, rica em fibras, tem beta-glucana, que é uma fibra maravilhosa para a saúde intestinal e para a imunidade, que é o que justamente a gente precisa. Então, o paciente gosta de comer um bolo, né? Você pode fazer bolos deliciosos com frutas, agregando nessa massa, né? E colocando aveia, que é um ingrediente também acessível, né? Eu não estou falando de farinha de amêndoas, outros ingredientes que também são opções interessantes. Mas a aveia está aí, é super simples. Então, eu acho que esse é o desafio. Unir a suplementação a ajustes, às vezes pequenos na alimentação, mas que já trazem um resultado muito legal. E, doutora, quais são os principais sintomas, né, do câncer de mama? Porque a gente sabe que as mulheres, às vezes, no próprio autoexame, elas conseguem, né, já palpar esse nódulo e tudo mais. O que a gente tem de possibilidades, né, para conseguir descobrir esse nódulo? Porque, às vezes, o nódulo também é bem pequenininho e a gente acaba não conseguindo palpar, né? Tá. Vamos lá. Às vezes, realmente, o câncer de mama ele não vai dar sintomas. Porque daí vem a importância da mamografia, que é o exame de rastreamento, em que eu consigo detectar, às vezes, lesões muito pequenas. A maioria dessas lesões são nódulos, mas eu posso detectar também microcalcificações que não são palpáveis, que é o estádio muito inicial ali do câncer de mama. Em relação aos sintomas, o que a gente deve suspeitar e ficar atento? Aquele caroço na mama persistente que não desaparece, a saída de líquido de um dos mamilos, principalmente quando é unilateral, alteração na pele daquela mama, que às vezes aquela mama ela pode ficar mais avermelhada, endurecida, às vezes ela pode ficar até com a consistência semelhante a uma casca de laranja.
e, às vezes, inversão do mamilo. Então, esses são alguns dos sintomas que devem fazer com que a mulher procure um profissional especializado. O autoexame, ele é importante como um autoconhecimento para aquela mulher, daquela mama. A OMS até fala em empoderamento para aquela mulher, para ela que conheça o seu corpo. Porém, ele nunca deve substituir a mamografia. É mais como autoconhecimento. E se a mulher detecta alguma dessas alterações na mama, ela tem que procurar um profissional especializado que está treinado para poder fazer esse exame e para poder dar seguimento aí a uma investigação. E a mamografia, por que ela normalmente é orientada após os 40 anos? Porque antes a gente faz um ultrassom de rotina ginecológico, que aí já faz tireoide, mama, abdômen total. É isso que a gente tem, né? Tá certo. É porque antes dos 40 anos a mama da mulher é mais densa, então você não consegue ver com nitidez as alterações, porque você precisa comprimir a mama durante o exame. Como a mama é densa, você não vai conseguir fazer essa compressão de forma adequada. Então, por isso, recomenda-se após os 40 anos de idade. Essa é uma recomendação dos principais manuais, os guidelines da Sociedade Brasileira de Mastologia, porém, o Ministério da Saúde ainda recomenda após os 50 anos e bianual, né, a cada 2 anos. Então, eu sempre falo dos dois para a gente abarcar aqui quem depende do sistema público de saúde, que é a maioria da nossa população, mas a minha recomendação é após os 40 anos de idade. E aí daria para a gente, claro, aparecendo algum nódulo e tudo mais, num ultrassom de mama, também daria para a gente investigar. Sim, porque claro. O câncer de mama, ele está cada vez descendo mais, né, as idades. Você tem números quanto que está esse índice, essa incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens? Bem, os estudos trazem que câncer de mama em mulheres mais jovens é aquele que ocorre antes dos 40 anos de idade. Tá. E o que a gente tem até o momento de estimativa é que nos países desenvolvidos, como por exemplo nos Estados Unidos, estima-se que 7% dos cânceres de mama sejam em pacientes jovens, enquanto que nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, isso seja em volta de 20%. Inclusive, teve um estudo recente do ICESP que corroborou esses dados, ele também mostrou essa taxa de 20% das pacientes lá no ICESP, abaixo dos 40 anos, essa é a incidência de câncer de mama também. Então, a gente vê que realmente hoje a gente tem um avanço, né, uma incidência maior de câncer de mama em pacientes mais jovens. A gente ainda não sabe o motivo, mas a gente tem algumas teorias. Eu tenho as minhas teorias. Eu acho que está muito relacionado com o estilo de vida, com o aumento de obesidade, com sedentarismo, inatividade física, não praticar atividade física, consumo de álcool. A gente sabe que o álcool ele é carcinogênico. A gente não tem uma dose de segurança. Ao mesmo tempo, eu também acho que o álcool ele faz parte da vida social. Então, eu acho que a gente tem que consumir com moderação, mas os estudos que a gente tem até o momento, os mais recentes, mostram que não há uma dose de segurança. Mas se consumir com moderação. Um outro fator também relacionado com o estilo de vida são os fatores reprodutivos. Hoje em dia, a mulher ela tem filhos em idades mais avançadas, após os 30, 35, 40 anos. E aí toda essa estratégia que você falou, né, de um aleitamento materno e tudo mais. É importante aí para prevenir. A mulher, né, tá cuidando mais da parte profissional e ela decide ter filho em idades mais avançadas, e a gente sabe que isso também é um fator de risco aí para o câncer de mama. E vale destacar que a mulher focando na carreira, muitas vezes, eu sei porque eu tenho várias pacientes nessa situação, que não tem tempo de lavar uma salada, né? E aí, como é que fica a base da alimentação daquela família, muitas vezes, né? A base de produtos ultraprocessados. Aí você pergunta, você pratica atividade física? Não tenho tempo durante a semana, eu saio muito cedo, chego muito tarde, final de semana eu tô totalmente sem energia, sem disposição, exausta. Então, quer dizer, você tem o sedentarismo, você tem a base dessa alimentação não sendo uma base mais natural e pessoas extremamente estressadas, né? O que a gente andou vivendo. A hereditariedade quer, né? Que a gente... Aí cria-se o cenário para a doença e não para a saúde,
Eu oriento as pacientes assim, porque quando a gente pergunta para as pacientes, né, principalmente para aquelas que estão com um peso acima do peso, estão mais obesas, elas sempre falam que comem pouco. Eu falo assim, ó, vamos fazer um diário, você vai anotar tudo que está comendo durante o dia. E a gente acaba se assustando com a quantidade de calorias escondidas. Às vezes a gente come mais do que deveria. Beliscos, né? No dia a Sim, dia. durante o dia. E uma coisa importante também para as pacientes que às vezes têm uma vida mais atribulada, hoje a maioria das mulheres, né, que precisam cuidar do filho, de casa, tem outras funções, trabalham fora, é já separar a comida, já lavar a salada, deixar tudo já separadinho dentro das vasilhas, já prepara para a semana. No final de semana, tira um tempinho para fazer esse planejamento para você ter uma alimentação mais saudável, para levar aquela salada, aquele alimento saudável para o seu trabalho, para realmente evitar estar se alimentando aí com produtos industrializados. O ótimo é inimigo do bom. Eu falo isso direto para as minhas pacientes. Elas, nessa ânsia de querer a perfeição, de fazer tudo certinho, elas têm medo de congelar. Ah, mas não vai perder nutriente? Então, quer dizer, né? Você tem algumas perdas, mas entre você investir num ultraprocessado e num alimento que está congelado, vamos no congelado, né? Ah, a salada já lavada é mais cara. Mas o que sai mais caro? Aquilo que está na geladeira estragando e você joga fora porque você não preparou, ou, de repente, você precisa fazer um tratamento de saúde, né? Investir em suplementos e medicamentos pela tua condição, sendo que você poderia investir em hortifrutis, por exemplo, né? Então, eu martelo nessa tecla com elas. O ótimo é inimigo do bom. Faça o bom. Se você conseguir fazer o melhor possível, tá valendo. E toda essa estrutura, ela demanda mudar uma rotina de uma casa, né? Mudar o hábito da família no final de semana, como você mesmo deu. E é isso, por que essa família já não tem o tempo? Tá, então já programa mais ou menos o que vai fazer, já monta a marmitinha de todo mundo e congela, se esse for o problema de tempo. Mas essa família precisa se estruturar, você tem que ver se essa família cozinha. Às vezes os filhos, eles ficam um período integral na escola, então já vem jantado. E é o pai e a mãe que, de fato, a gente começa a analisar, fica com uma alimentação muito, o que tem eu como, o que sobra eu como. E aí a gente pode entrar de que as pessoas agora estão... o home office, ele veio para muitas pessoas, né, por conta da pandemia, e ele continua, né? E aí o que era? E aí entra naquela alimentação, tá, agora você está dentro da sua casa, você tem esse controle, então deveria ser mais fácil? E aí a gente percebe que não, continua difícil, né? Porque as pessoas têm dentro do armário e da geladeira os alimentos que vão atrapalhar. De fato, né? É muito mais atrativo para quem está acostumado a uma bolachinha açucarada, recheada, do que um bowl de brócolis, por exemplo, né? Porque mudança de estilo de vida é bem difícil. Então, tem que começar aos poucos. É um passo após o outro para tudo. Mas, assim, é possível. É possível. Totalmente. Principalmente atividade física também é possível. Começa ali com 30 minutos. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 150 minutos de atividade aeróbica moderada, ou se for aquela atividade aeróbica, como, por exemplo, uma caminhada, ele recomenda 300 minutos por semana. Mas começa com 30 minutos ali, 5 dias na semana, vai aos pouquinhos, vai aumentando pra quem faz zero, a intensidade. Se você fizer 10 minutos, você já teve a sua primeira vitória do dia. Sim. Né? Se você não come uma porção de vegetais no teu dia, se você comeu uma, você já tá melhor. Então, é assim que a gente começa, né? Se a gente ficar enxergando, eu tenho que fazer tanto... O problema, eu acho que são 2 problemas. Primeiro, as pessoas subestimam muito o quanto o estilo de vida realmente impacta. As pessoas sempre acham que é genético. Não acreditam tanto. Meu pai teve, eu também vou ter, né? De fato, tem essa associação, como a doutora Isabela colocou, mas a gente não pode desconsiderar esses 40% que a gente começou a conversa falando, né? Quanto que esse estilo de vida está associado. Então, primeiro, não subestimar. E segundo, é colocar metas reais. Então, não adianta você querer começar a praticar atividade física na perfeição, fazer uma alimentação extremamente saudável, se a sua base não é essa. E fazer uma alimentação saudável não significa você colocar os alimentos que você não gosta.
A gente tem uma infinidade tão grande de cores e sabores na natureza. Eu tenho certeza que se você não gosta do abacate numa vitamina, por exemplo, testa ele numa salada. Não deu certo, testa de outra forma. Não deu certo, tudo bem. Mas tem que querer, né? Prove eu acho outros. Que o ponto principal é querer mudar. Total. E eu acho que quando a gente fala em câncer, as pessoas têm muito medo, né? Vem aquela coisa de falar, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, né? Então, por mais que sim, não, vamos vencer, vamos não sei o quê, tem também esse lado. Então, eu acho que tem esse ponto que eu acho que a pessoa, de fato, pode começar a melhorar e a mudar. E, doutora, tem um tempo tem o diagnóstico, tenho que iniciar o tratamento o quanto antes? Como é que funciona? É o quanto antes. Na verdade, a gente hoje em dia tem a lei dos 60 dias, que é uma lei para poder acelerar justamente esse início de tratamento. O paciente teve o diagnóstico, tem um anátomo patológico, ele tem até 60 dias para iniciar. A gente sabe que esse é o cenário ideal, porém não é o que ocorre em todos os locais, considerando que o Brasil tem dimensões aí continentais, a gente sabe que é diferente dependendo do estado. Então, esse seria um cenário ideal, porém a gente sabe que às vezes não ocorre e a gente às vezes perde alguns dados porque esses dados a gente geralmente precisa que alguém alimente um sistema para a gente poder saber se essa lei está sendo cumprida e às vezes nem sempre a gente tem todos esses dados, a gente não consegue averiguar. E o que eu recomendo, às vezes, para as pacientes no SUS, porque geralmente no sistema privado a gente consegue fazer em tempo bastante hábil isso daí. Não é o grande problema. Mas no SUS eu sempre recomendo, se está demorando muito, tem que procurar a Secretaria Municipal de Saúde, ou então a ouvidoria do SUS, o número é 136, tem que ligar, às vezes tem que pedir um apoio jurídico aí, Defensoria Pública, porque o tempo de início do tratamento ele é extremamente importante para o resultado, para a cura daquele paciente. De fato, quanto mais tem para iniciar o tratamento, que seja químico, que seja rádio, pior. Pior, porque às vezes, dependendo do tipo de câncer, às vezes ele está com índice de proliferação muito alto, e às vezes a gente, né, nesse período que a paciente está esperando, às vezes já mudou o estadiamento, a gente às vezes tem que pedir novos exames, então muda um pouquinho o tratamento aí, o paciente pode ter, a gente fala, um desfecho menos favorável. As mulheres, às vezes, elas acabam se queixando se algum procedimento estético na mama colocaria uma incidência maior do risco de câncer? Não. Assim, por exemplo, do câncer de mama, não. A gente sabe que quem tem silicone, por exemplo, pode fazer mamografia. O que vai acontecer é que, às vezes, o exame vai demorar um pouquinho mais, vai precisar de algumas manobras para a gente conseguir uma boa imagem. Mas isso não é impeditivo. Quem tem silicone pode e deve fazer a mamografia. Às vezes, se a imagem não ficar muito clara, pode ser necessário complementar com ultrassom e ressonância. Mas isso não impede. E ela pode fazer tratamento de químio, de rádio? Sim, não tem normalmente. Nada a ver. Não, normalmente. A única coisa que a prótese está relacionada é com um tipo de linfoma muito raro que está relacionado, mas é muito raro. Algumas próteses já foram retiradas do mercado, mas quem tem a prótese, não se preocupe, não tem indicação de retirar. Tá. E quando essa mulher ela precisa fazer aquela cirurgia, né, de retirada mesmo do tumor, hoje em dia já tem a cirurgia para fazer o reparo, né? A cirurgia plástica. Sim. E acontece tudo em conjunto, no mesmo dia? Às vezes, sim. Tá. Depende de cada caso, depende do desejo da paciente. Às vezes, a paciente pode fazer a reconstrução depois da cirurgia oncológica. Em alguns casos, é melhor deixar ali um expansor para expandir aquela pele, porque ela fez a cirurgia, mas ela vai fazer, às vezes, a radioterapia ainda. Então, eu deixo um expansor, fica expandindo a pele, ela faz a radioterapia e depois ela faz essa reconstrução no segundo tempo. É uma opção também. E a taxa de cura do câncer de mama? Olha, quando diagnosticada em estadios iniciais, é acima de 90%. Estádio 1 acima de 90%. E em estadios mais avançados, essa taxa de cura ela vai diminuindo. No Brasil, a gente ainda tem 30% do diagnóstico de câncer de mama, infelizmente, ainda são estadios avançados, 30%. A gente precisa diminuir esse índice aí para a gente conseguir detectar o máximo de câncer em estadios iniciais.
E a gente só consegue isso fazendo o quê? Rastreamento e cuidando, né, evitando os fatores de risco, como a gente já discutiu aqui muito bem. Então, porque a gente está falando, no caso da mamografia, de prevenção secundária, ou seja, eu preciso detectar aquele tumor em estadios iniciais para eu ter sucesso no meu tratamento, para eu ter esse índice de cura acima de 90%. E a mamografia, ela salva vidas. A gente tem taxa aí de redução de mortalidade de 35%. E quando a gente fala dos fatores de risco, de evitar esses fatores de risco, a gente está falando de prevenção primária. Eu vou evitar que esse tumor apareça. Então, são 2 estratégias muito importantes. E a gente vai tentando manter o equilíbrio dentro todas, né? Dentro todos esses... Sim. E aí, quando a gente fala, né, da relação da nutrição, ela está vinculado com todo esse estilo de vida que essa pessoa, de fato, ela precisa melhorar, né? Mas se ela não tiver... claro que o estilo de vida está impactado em várias outras doenças crônicas, né? Que eu acho que aí a gente pode falar de obesidade, né? De todos esses processos inflamatórios, né? Mas quanto mais inflamado for esse corpo, quanto mais sedentário for, maior é o gatilho de que a doença precisa para acelerar ou para ter o tipo de tumor. Não teria relação, doutora. Eles estão relacionados com vários tipos de tumor, né? A gente vê que obesidade são vários tipos, vários. Câncer de cólon, câncer de pâncreas, câncer de mama. Porque o tecido adiposo, por exemplo, a gente lembra muito aí das síndromes metabólicas, a gente fala dessas dietas inflamatórias. O tecido adiposo, ele contém precursores de estrógeno, por exemplo, pensando aqui no câncer de mama. Ou seja, esses precursores serão transformados em estrógeno. Isso já tem no tecido adiposo. Então, a gente vê que a obesidade, ela é fator de risco não só para câncer de mama, para vários tipos de câncer de mama. Acaba que esse mecanismo é um mecanismo para vários tipos de câncer. Sim, porque você tem resistência insulínica. Exato. Lembrar da insulina. A insulina tem vários estudos, porque como a insulina é anabólica, ou seja, ela promove ali o crescimento da célula, até mesmo em nível celular, mostrando que ela destrói material genético, ela tem outros efeitos de inibir a morte celular. Então, e não só, a insulina também estimula a replicação celular. Né? Que a gente começou a conversa falando sobre isso. A replicação celular, né? O açúcar já é um combustível para as células cancerígenas. E o aumento da insulina também. A maior parte dos indivíduos obesos tem resistência à insulina. Então, essa insulina está desbalanceada, ela não está cumprindo o teu papel. Né? E aí, esses estímulos que a doutora comentou, de fato, agem em nível celular, fazendo com que haja uma maior velocidade, por assim dizer, de replicação. E como se não bastasse, além de uma maior replicação, a gente já tem um organismo que não está saudável. Né? A gente tem que tratar a obesidade como uma doença. A gente já tem o CID, a gente já tem essa classificação. Né? Então, indivíduos obesos, nutricionalmente, apresentam diversas carências. Um organismo acima do peso não significa que a pessoa está bem nutrida. É justamente aí que mora o perigo. Geralmente, essas pessoas carregam deficiências de micronutrientes, vitaminas e minerais importantes, que no momento não só de prevenção, mas no tratamento, vão fazer falta. Então, é um cenário extremamente complexo. São várias vertentes, né? Vários bracinhos aí que a gente tem que considerar, pensando no indivíduo obeso e pensando no estilo de vida. Né? E você acha que a pandemia atrapalhou porque aí diminuiu a mamografia, vocês estão tá aumentando a incidência de câncer de mama em decorrência disso? A incidência, a gente já tem uma incidência, são 66 casos por 100 mil habitantes, segundo as últimas estimativas do INCA. Tá. Não que tenha aumentado a incidência, mas talvez a gente esteja vendo mais casos mais avançados que poderiam ter sido curados e, às vezes, dependendo do estadiamento, são casos que a gente não pode mais falar em cura. Isso sim, mas a gente já está vendo mais casos devido àquela demanda reprimida. Mas alguns dados que a gente teve acesso aí através do DataSUS, CISMAMA, publicados em algumas revistas de saúde pública,
mostram que em 2020 o número de mamografias diminuiu 40%. Nossa. E isso é um número muito importante, considerando que a cobertura de mamografia no Brasil ela é baixa. A Organização Mundial de Saúde recomenda uma cobertura de pelo menos 70%. Aqui é 40. Aqui 30. 30. Quando a gente considera uma média, né? Quando a gente considera as regiões norte, nordeste, esse número ele é menor. Então, isso é um impacto muito importante, né? Eles estimam que, tem uma estimativa que a gente faz que para cada 1.000 mamografias, 5 virão positivas para câncer de mama. Esses 40% representaram mais ou menos 800 mil casos de mamografia, 800 mil mamografias que não foram realizadas. Isso dá mais ou menos uns 4 mil casos que não foram diagnosticados de câncer de mama. Ou seja, o paciente estava com câncer de mama, sem diagnóstico, e essas pacientes é que chegarão no consultório para a gente com aqueles tumores mais avançados, sem perspectiva de cura, o que é muito triste. E com a diminuição das mamografias, a gente também teve a diminuição na atividade física, a diminuição na qualidade alimentar nesse período, o aumento da ansiedade, do estresse. Bebida alcoólica, consumo. Né? A gente sabe. Então, eu acredito fortemente que a gente ainda vai experienciar os resultados dessa pandemia ao longo de alguns anos aí, para a gente determinar o impacto mesmo. Sim, claro. E essa movimentação, né? A importância do Outubro Rosa, doutora. Você vê uma diferença? Você vê a mulher indo mais, agendando, lembrando de que a mama existe, que precisa se fazer os exames? Assim, a gente sabe que alguns dados mostram que nesse momento de Outubro Rosa, as mulheres procuram um pouquinho mais. Mas eu sempre falo para as pacientes que tem que ser de outubro a outubro, tem que ser o ano todo. Assim, é claro que esse movimento é importante para lembrar o movimento de conscientização sobre o câncer de mama. É um movimento internacional no mundo todo, mas a gente tem que lembrar que esses cuidados têm que ser durante todo o ano. Eu falo para as pacientes, tem que ir na consulta regular com o seu ginecologista, mastologista ou com o seu médico de saúde da família. Tem que fazer a mamografia anual após os 40 anos de idade. Você tem que tirar um tempo para cuidar de você, tem que olhar para você com carinho, porque às vezes na correria muitas mulheres esquecem de olhar para elas, então tem que se cuidar. E se você não acha um tempo para prevenir, infelizmente talvez você tenha que achar um tempo para se cuidar, né? Tratar uma doença. Então que a gente utilize o nosso tempo para prevenir, né? Ao invés da gente precisar remediar. Então acho que essa é a principal, acho que, mensagem que a gente tem que... nós temos que ser a prioridade da nossa vida. Se não, na nossa agenda não tem espaço para cuidar da gente, e aí? E essa mulher, né, sempre galgando mais mercado de trabalho, né, mais... Sim. A gente, de fato, tirou o foco, né? Essa mulher do século XXI, ela mudou muito, né? E aí temos ônus e bônus com essas mudanças, né? Agora a gente só precisa equilibrar todos os pontos, né? Equilibrar fisicamente, emocionalmente, né? Tanto numa mulher que não tenha o câncer ou que está em tratamento, né? Eu acho que a gente precisa olhar para eles como um ser humano ali, que precisa de muitos cuidados e muito carinho, né? Sim, totalmente. Eu sempre falo para as pacientes que, assim, muitas têm medo de fazer ainda a mamografia, né? Mas quem procura, acha, e quem acha, cura. Eu acho que isso é uma frase muito verdadeira. Não deve se ter medo de fazer esses exames. E a gente quer descobrir em estadios iniciais justamente para curar essa paciente. É verdade. Às vezes a gente vai postergando, tipo assim, vai que dá alguma coisa, né, doutora? Esse pensamento, ele é comum. Ele não é comum. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver tempo, e esse dia nunca chega, né? Passa e você nem vê. Sim. Muito bom. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Eu que agradeço, foi ótimo esse bate-papo aqui hoje com vocês. Incrível, enriquecedor. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida, esclarecer bastante, tanto como prevenir, como tratar, como evitar, ir em tratamento, como amenizar, né? E tentar entender quais são, o que de fato a gente controla, né? O que de fato está nas nossas mãos para fazer a diferença, né? Na nossa vida. Totalmente. Muito Foi um prazer. Bom. Foi um prazer ter vocês aqui. E eu queria que vocês deixassem como é que as pessoas te encontram.
Elas me encontram através do meu Instagram, no @giselehayek.nutri, e no meu site, www.giselehayek.com.br. Maravilha, Gisele. E a doutora Isabela? Aí o meu é doutora Isabela Drummond, o meu Instagram. E eu também tenho um site que é www.isabeladrummond.com.br. E se vocês tiverem mais algumas dúvidas, mandem, né? Por favor. Sim. No YouTube ficam os comentários e a gente pode Vai comentando. ser um prazer, com certeza. E eu queria entregar para vocês um agradecimento, né, pela participação de vocês aqui. A gente tem um apoiador que é a Nutrify, então tem colágeno, tem colágeno, tem fibra pré-biótica para o intestino, enfim. São maravilhosos. Tem bastante, é um mimo mesmo em agradecimento pela participação de vocês, pela doação. Eu acho que é um tema que precisa ser falado sem medo, Sim. né? Eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais a gente pode prevenir, né? E não precisar lá na frente, de fato, Exatamente. fazer para o tratamento, né? Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Ótimo. E eu queria agradecer você pela sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse tema deve ter mexido com você, que você deve conhecer alguém bem próximo, né? Que, como a gente falou, cada vez mais próximo. Temos aí irmãs, amigas, tias com câncer de mama, lutando por essa doença. Então, olha o quanto de informação a gente conseguiu compartilhar com você, para que você se cuide, para que você de fato faça e tenha esse autocuidado para lá na frente, caso aconteça, você já conseguir de fato estar bem. Então, compartilhe, curta esse nosso programa. E o meu agradecimento a todos os participantes da nossa segunda temporada. E eu quero agradecer especialmente a marca Nutrify, que foi o nosso apoiador nessa segunda temporada. Eu quero agradecer a assessora de imprensa Vanessa Mastro por todo o carinho e dedicação com os nossos convidados. E eu quero agradecer a LB Filmes pelo estúdio, pela gravação, pela edição do nosso programa. Muito obrigado, viu, minha equipe? Espero vocês para a terceira temporada. Deixa aqui quem vocês querem que esteja aqui comigo, dividindo essa mesa comigo na nossa terceira temporada. Muito obrigada, viu? Eu espero vocês. Tchau!